Por trás de cada aula, cada cuidado e cada boa experiência, tem gente incrível fazendo tudo acontecer. E agora é hora de conhecê-los. Seja bem-vindo ao Por Trás do Uniforme. Bom, meu nome é Alberto Brito, né, tenho 55 anos de idade e a minha relação com o Colégio Dromos é uma relação bastante antiga, né? Eu entrei aqui, na verdade, em 2004, né? E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. Casado, né? Assim, com 3 filhos. O Thiago é o mais velho, está com 13 anos, meu primogênito, a Maria Júlia, 9 anos, e a Ana Clara tem 5 anos. Todos estudam aqui no colégio. Eu moro no núcleo rural Lago Oeste, né? Eu moro no espaço chácara. História de vida, né? Com esses espaços, né, rurais. E eu sempre fui muito de campo, né? Sempre fui muito mato, do cerrado. Nasci e cresci onde hoje é o Sudoeste. Então eu frequentava esse espaço aqui antes da escola do Colégio Dromos imaginar estar aqui. Aliás, imaginar existir possivelmente. Eu sou biólogo, né? Assim, com mestrado na área de zoologia. Então eu trabalho com animais e educação, né? São as duas praças que eu gosto muito. Mas eu tenho um hobby, sim, eu gosto de música, né? Então eu não sou muito profissional, mas assim, eu gosto de enveredo e gosto de contrabaixo. Eu gosto muito de mar, né? Assim, até pela questão biológica, possivelmente onde tudo começou, né? Então assim, quando eu passo um ano sem ver a parte do litoral, eu fico meio que agoniado. Eu gosto muito de mar e muitas praias me atraem. Somos 5 irmãos, né? Sendo que um deles é falecido, que é um pouco mais velho. Minha mãe é falecida, tá? Minha mãe teve aneurisma, faleceu com 45 anos de idade. Tá, enfim, bastante jovem na época. Meu pai, ele está com 89 anos, ele mora aqui ao lado da escola. Toda festa junina ele está aqui. Então ele tem assim, as praças dele, a canjica, ele vem comer a canjica dele. Né, vem comer um churrasquinho, um curau muitas vezes, mas por morar aqui ele sempre participa da festa junina e de eventos também que acontecem, né? Então a apresentação das meninas, né, balé, futebol, do Thiago, da Maria, então ele está aqui com uma frequência boa. Sou servidor público, servidor de Estado, eu costumo dizer que na verdade a docência ela é para mim um hobby, né? Um hobby bastante sério, então assim, nos meus momentos vagos eu gosto de estar aqui. Sou professor e não estou professor, né? Então, professor para mim é uma paixão, né? Enfim, então assim, a docência para mim é uma coisa que me agrada fazer. Eu sou biólogo, né? Trabalho com assessoria de biodiversidade, então, na verdade, assim, também trabalho com espaços, né, de educação fora daqui. Trabalhar com conservação de biodiversidade para mim é o que me motiva, né? Isso tanto em sala de aula quanto em outros espaços. Então eu diria assim que minha rotina, considerando assim, as minhas práticas profissionais e até paternais, né? Eu costumo acordar normalmente 5 horas da manhã, então eu tenho um relógio biológico muito bem coordenado, lido muito com bicho, então eu tenho criação de animais, cães, peixes, né, aves, né? Eu alimento os bichos e aí depois alimento os outros bichos, que são os bichos filhotes, né? Os meus filhotes. Tá, então a gente toma café juntos, né? Passado disso aí eu vou, né? Dependendo do local que eu vá, então muito comumente eu posso ir para atividade no serviço público, então tem atividade de campo, né? E a dinâmica muitas vezes ela vai até por volta de 22 da noite, então muitas vezes eu estou em sala de aula no período noturno, tá? E normalmente no período diurno eu estou em campo trabalhando como servidor público. E em alguns momentos, quando eu não esteja, né, nessas praxes lá, né, aí eu estaria aqui, né, dando aula, por exemplo. Quando posso, né, considerando a minha rotina, né, como eu descrevi aqui, eu sempre prefiro ficar em casa, né, mas obviamente que o mundo está aí e assim, gosto bastante assim, do mundo real, né? Então assim, você está, por exemplo, em atividades fora, né, com a família, né, com a esposa, então cinema, eventualmente jantar, né, almoçar fora. Né? Eu gosto muito de uma pizza e algo nesse sentido. Tá, tem uma coisa que até acho interessante, me recordo da época de graduação, eu não imaginei nunca, né, ser docente, não imaginei nunca trabalhar com essa carreira, né. Tinha um problema com a apresentação de seminários na época. Quando eu via, né, uma ementa de uma disciplina que tinha seminário, né, eu costumava tentar obter notas para evitar fazer o seminário, né, e durante muito tempo da graduação eu acabei fazendo isso. E aí teve um momento que não dava mais, né, que aí ou você enfrentava um monstro ou então você desistia. E aí eu falei, eu vou enfrentar. Foi onde eu comecei a me apaixonar, comecei a gostar. Mas era muito comum um professor que trabalhava numa escola, né, ele conhecer e conversar com os professores de outras escolas e havia sempre um ciclo, né, de indicações. Havia necessidade de um professor de biologia na época, porque o professor que estava aqui ele precisou sair, porque ele passou num concurso.
E aí eu fui convidado, né? E aí conversei com a professora Amable, tinha outras pessoas na gestão da escola à época. Gostei muito, né, da conversa e do modelo que a escola Dromos era, porque para mim era uma coisa bastante louca, né? Era uma escola que funcionava no shopping, no terraço shopping. Então você imaginar uma dinâmica de você ter adolescentes, porque era só ensino médio, alunos, adolescentes, numa escola, num shopping. Eu falei, não, é um desafio. Então eu quero ver como é que esse reloginho funciona. E funcionou. Funcionava muito bem. Primeira vez que eu entro na escola para dar aula, né, na primeira aula, aquela aula, né, que é inaugural, inicial, é uma aula que me deixa nervoso, né? E é isso que talvez me motive. Eu acho que são desafios, né? Então eu pelo menos vivo desafios, então sempre o primeiro encontro é o encontro de nervosismo, né? Mas aí a gente vai se conhecendo, então eu acho que as relações elas são assim para mim, né? Muitas vezes o primeiro momento, aquele primeiro encontro ali é um encontro desafiador. Depois as coisas vão, né, avançando e acaba que a relação, né, se integra. Eu já trabalhei com ensino fundamental também. Creio eu que o segmento que eu mais me adaptei foi o ensino médio. Gosto da questão coletiva, sabe? O Colégio Dromos é um colégio que abraça, né, os alunos. É um diferencial você ser recebido primeiro enquanto professor pelo seu nome e você vê os alunos, os meninos sendo recebidos na escola pelo seu nome. Então é uma escola que não trata o aluno como um mero número, né? Eu costumo dizer que se esse espaço, né, de trabalho, tá, ele tiver assim, isento da questão de relação familiar, ele não faz sentido. O bem-estar inicial é fundamental. É uma escola com esse caráter inclusivo, então também para mim foi um desafio, né? Trabalhar com turmas que você tem a diversidade. Então, assim, você tem as diferenças e ver que essas diferenças são respeitadas. Então, para a gente que trabalha com biodiversidade, perceber que na sua espécie, né, essa biodiversidade existe e que existe uma aura de respeito, né, que sabe, fosse sempre assim em qualquer lugar. Né? Então, isso me encanta. O Dromos faz parte da minha história, né? Então, esse tempo de relação é um tempo que não dá para você separar da sua história de vida. Então, eu tive um irmão falecido, que foi professor aqui do Dromos também, né? Hoje tenho 3 filhos no Dromos, meu pai, ele vive aqui no Dromos, então é uma pessoa que também faz parte, né, da rotina da escola. Então, é uma escola que basicamente agrega 3 gerações, né, da minha família. Como é que você não tem um carinho, né, especial por um espaço desse? A verdade, né? Quando você percebe ali que independente da questão de conhecimento, assim, o que me atrai muito é a verdade no sentido amplo da palavra, sabe? Assim, a verdade na ciência, né? A verdade nas relações, tá? Enfim, então isso é uma coisa que realmente me motiva, né? Quando você vê uma coisa verdadeira que é expressa de forma verdadeira. Acredite em você e nunca desista dos seus sonhos, sabe? Eu acho que se você crê, se você pensa de forma positiva, você atrai as coisas positivas e você consegue alcançar tudo aquilo que você sonha atingir. Tá? Então, assim, por mais desafiador que seja, né, essa intenção, esse sonho, eu acho que acreditar em você mesmo que você vai chegar lá, você vai atingir, vai alcançar. Se não aconteceu ainda é porque não chegou a hora, mas se você acreditar, certamente vai acontecer. Hoje conhecemos um pouco da história do Alberto, professor de biologia que leva sua paixão pela vida muito além da sala de aula. Para ele, a biologia está presente em seu dia a dia, na forma de observar, aprender e ensinar o mundo à sua volta. No Por Trás do Uniforme, você descobre histórias pessoais e profissionais que dão vida ao dia a dia da nossa escola.